Pessoal, agora é a explicação da avaliação de hoje, tudo bem? E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a qualquer questão, é só me chamar. Então, aqui a avaliação de matemática, do dia 4/8. Então, a gente começa lá com o nome de vocês, o módulo. E aqui a gente vai falar um pouquinho ainda de quando eu tenho dinheiro, quando eu devo, as primeiras contas que nós aprendemos. Então, quando eu tenho dinheiro, qual sinal que nós utilizamos? Mais ou menos? É só marcar a sua resposta. Na questão 2, quando eu devo dinheiro, qual sinal que nós utilizamos? Mesma coisa, marcar o mais ou o menos, dependendo da sua resposta. Na questão 3, eu tenho o seguinte: resolva cada conta e marque o valor da resposta. Lembrando que sinais iguais, a gente deixa o sinal e faz a conta de mais. E se os sinais forem diferentes, a conta é de menos e vai o sinal do maior, ok? Então, tem algumas contas aqui. E essa questão 3 é o que eu tenho e o que eu devo. E aí, você marca a resposta conforme vocês forem achando o resultado. Eu vou passar alguns exemplos dessa daqui para vocês. Meus amores, então aqui, na questão 3, eu tenho que sempre olhar. Os sinais são iguais, eu vou repetir esse sinal aqui, e a conta é de mais, então eu tenho que fazer 2 mais 5. É a mesma coisa que eu tenho R$2 e eu tenho R$5. Quanto que eu tenho? Eu tenho R$7. Mesma coisa nesse exemplo aqui, ó. Eu tô devendo R$3 para alguém e aí vou lá e faço uma dívida de 4 com alguém. Então, tenho duas dívidas, continuo devendo. Qual o total que eu devo? Tô devendo 7, ok? Aqui embaixo, sinais diferentes, a conta é de menos e vai sempre o sinal do maior para o resultado. Quem é o maior aqui? O 7 ou o 5? 7. Então, o sinal que vem para cá é mais. Só o sinal. Só que a conta aqui é de menos. 7 menos 5, 2. Então, eu tenho R$7 e estou devendo 5. Nessa conta, sobra R$2 ainda para mim. Eu pago a dívida e sobra 2. Aqui embaixo, eu tô devendo 10 e eu tenho R$2 para pagar. Eu consigo pagar toda a dívida? Não, vou ficar devendo, ó, o sinal do maior. E aqui eu faço conta de menos. 10 menos 2, 8. Ainda fico devendo 8. Tudo bem? Então, na questão 3, vocês precisam olhar isso. O que eu tenho, mais o que eu devo, menos. E se os sinais forem iguais, a conta vai ser de mais e o sinal fica. Se os sinais forem diferentes, a conta é de menos e vai sempre o sinal do maior número. Não esqueçam disso, é bem importante. Questão 4. Quando a gente tem a multiplicação e a divisão, qual é o primeiro passo a ser feito? Aí aqui tem as opções. Jogo de números, jogo de negativos, jogo de sinais ou jogo de valores? Marquem a alternativa que vocês acham que é. Acham não, né? Porque vocês são maravilhosos. As que vocês têm certeza. Questão 5. O que a gente deve fazer em uma multiplicação e divisão de números inteiros? Então, quais são os dois procedimentos que a gente precisa fazer? Faça o jogo de sinais e multiplica ou divide, dependendo da conta. Só multiplica, só jogo de sinais ou só divide. Marquem aí a alternativa certa. A questão 5, assim como a 3, ela tem diversas contas e os resultados aqui em cima. Então, vocês vão calcular, vou passar alguns exemplos para vocês agora, e colocar a resposta aqui. Um minutinho que eu já vou colocar os exemplos. Pessoal, só relembrando, toda vez que eu tenho multiplicação ou divisão, preciso sempre utilizar aquela tabelinha dos jogos de sinais.
Lembra disso? Sinais iguais, mais. E se eles forem diferentes, menos, ok? Então, aqui, primeiro faço o jogo de sinal, menos com menos, procuro lá na tabela. Mais, então coloco mais aqui. Faço a multiplicação. Se for um pontinho, a conta é de vezes, certo? Se tiver 2 pontinhos, é dividir. Então, vamos lá. 5 vezes 2, 10. Acabou a conta aqui. Fiz o jogo de sinal e fiz a multiplicação. Aqui não tem sinal nenhum. Eu sei que vem mais aqui e mais aqui. Mais com mais, vou lá na tabela e vejo. Mais 2 vezes 3, 6. Menos, aqui não tem sinal, preciso colocar mais. Menos com mais, vejo lá na tabela, ó. Essa tabela é muito importante. Coloco aqui o sinal e faço a conta. 3 vezes 4, 12. Mais com menos. Olha a tabela. Faço o jogo de sinal primeiro e depois eu faço a conta. Menos 10 vezes 3, 30. Aqui a multiplicação e aqui alguns exemplos de divisão. Então, menos com menos, vou lá na tabela, gente. A primeira coisa que eu preciso olhar é a tabela, não esqueçam. Mais R$10 dividido para 5 pessoas, cada uma ganha 2. Menos 2 dividido por 1. Não tem sinal, eu coloco. Procuro lá na tabela, ó. Menos com mais vai ser menos. R$2 dividido por uma pessoa só, recebe 2. Aqui eu tenho um sinal de mais, só que aqui eu não tenho sinal nenhum. Toda vez que não tem sinal, eu coloco mais. Olho lá na tabela, mais com mais. Tá aqui, ó. Coloco aqui no resultado e faço a conta. R$6 dividido para 3 pessoas, cada uma vai levar 2. O 9 não tem sinal, acrescento aqui, mais com menos, lá na tabela. Menos. E faço a conta de dividir. 9 dividido para 3. Então, aqui vocês têm essas contas para resolver. E, fim. Nem foi tão difícil assim, né? Pessoal, ao final vocês vão ver que a avaliação de vocês deu um total de 20 pontos. Por que que eu fiz isso? Porque na questão 3 e na questão 5, eu preciso ter várias respostas ali. Eu passei 8 questões dentro das duas, né? Então, assim, eu coloquei 20 pontos. Então, entenda que essa prova será dividida em duas. Então, você tem nota de 0 a 10 da questão 1, 2 e 3. E você tem a nota de 0 a 10 da questão 4 e 5, tá bom? E aí, no total de 20 pontos. Obrigada e qualquer dúvida eu tô à disposição, tá bom? Tchau, tchau.